Segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos conversar aqui sobre o que tem de mais importante no dia de hoje. Assunto não falta, mas infelizmente não dá para colocar tudo em um único vídeo. Mas eu quero fazer uma pergunta aos senhores e vocês vão responder com toda honestidade, porque vai ficar somente na cabeça de vocês. Vocês preferem notícias verídicas, realistas, ou são chegados, naquele sensacionalismo, aquelas notícias que fazem todo mundo ficar atento, chamadas espetaculares? Claro, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer que sim, todo mundo tem uma queda pelas chamadas espetaculares. Mas a razão de todos faz com que cada um prefira a realidade, evidentemente. Por que eu estou falando isso? Porque surgiu no dia de ontem um boato. E daqueles boatos que faz com que a terra trema, aquela sensação de que um terremoto está chegando. É assim que a imprensa vê, o fantasma da Papuda voltou ao radar, o rumor que paralisou os bolsonaristas no dia de ontem. Como sempre, evidentemente, a imprensa resolveu dar notoriedade a um boato sem fontes reveladas, que em poucas horas se espalhou como um rastilho de pólvora, como fogo em mato seco, pelos grupos bolsonaristas. Jair Bolsonaro poderá ser preso e levado para a penitenciária da Papuda por pelo menos 15 dias. Este é o boato que rolou ontem lá em Brasília e que tomou conta das redes sociais, de grupos entre parlamentares oposicionistas e, claro, virou notícia. E esse rumor dá conta de que uma prisão curta, um período simbólico antes de uma possível prisão domiciliar, pode acontecer nos próximos dias. Mesmo sendo um boato, claro que o assunto atravessou os porões de Brasília, fazendo com que muitos fuxicassem à vontade o tempo todo, imaginando o impacto político que isso pode provocar entre os bolsonaristas. Claro que para nós, o simples ato de imaginar Jair Bolsonaro atravessando os portões de uma penitenciária seria o maior abalo desde o fim de seu governo. Tanto pelo ato extremo de aprisionar um inocente que nada fez, como tantos outros que já estão presos, como pela espetacularização que a imprensa fará, caso aconteça, para comparar Jair Messias Bolsonaro ao Inácio, aquele que foi descondenado, mesmo com pilhas de provas contra ele. Dizem que nos bastidores a notícia se fez com que deputados e senadores aliados começassem a fazer ligações frenéticas para advogados e militares próximos. Alguns chegaram a cogitar que seria uma encenação de impacto, um golpe de teatro jurídico para quebrar a resistência de Jair Bolsonaro. Mas à medida que o domingo avançava, o medo começou a ganhar contornos de realidade, porque fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal confirmaram que o caso Bolsonaro está sim sob revisão dos recursos apresentados. Mas espera aí, isso não é boato, não é fuxico, isso é fato. Todo mundo sabe que os advogados entraram com os recursos. Todo mundo sabe disso, E esses recursos estão sendo avaliados até o próximo dia 7. Estão em revisão. Então até lá, claro que o assunto está sendo tratado. E, segundo as fontes misteriosas, existe então a possibilidade de que ele vai ser preso inicialmente na Papuda,
o início de pena, para depois, talvez, cumprir sua pena em regime domiciliar. É o que todo mundo está apostando devido às condições de saúde do nosso presidente Jair Bolsonaro, como pela idade. Pelo menos é o que fizeram com o Collor de Mello. Né? Então, será que vai ser diferente dessa vez? Rumores indicam, né, que o tribunal poderá determinar uma passagem temporária pela Papuda. Mas por que isto? Essa ideia de fazer com que Bolsonaro seja fotografado na Papuda serve justamente para equiparar as imagens entre o mito, né, e o descondenado. Simples assim. O Inácio foi preso, mas Bolsonaro também foi. Isto é uma coisa clara de se enxergar, para que nunca mais se diga que somente o Inácio é que foi preso. Como se ninguém soubesse que o Inácio foi preso, porque houve motivos para isto. Mas Jair Bolsonaro não. De qualquer forma, a imprensa tratou então de colocar nas manchetes e vai sim fazer um espetáculo circense se de fato isso acontecer. Muito embora todos nós sabemos perfeitamente que esse assunto está sendo tratado com muito cuidado pelo Supremo Tribunal, porque eles ainda estão com medo das possíveis consequências. Não especificamente pela reação da população, porque eles já souberam como domar o povo. Porque o povo, infelizmente, até agora, pelo menos nesse momento, só se habituou com manifestações de domingo. Né? De manhã no Rio, à tarde em São Paulo, e isso para eles, para o Supremo, já não assusta mais. Mas o que assusta mesmo são as possíveis consequências em relação ao que pode vir dos Estados Unidos. Não é porque a coisa acalmou, não é porque o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo não estão mais falando de Magnitsky, que vai acontecer, que vai sair, que a coisa murchou. Não. Não. Está tudo sobre a mesa de Donald Trump, de Marco Rubio, para que eles saibam usar no momento adequado. Ora, todo mundo tem aquelas cartas nas mãos. E cada carta tem que saber ser usada no momento adequado, como se fosse um jogo de truco. Não se pode queimar essas cartas antes da hora ou por assuntos menores. Porque uma coisa é certa: os Estados Unidos estão, sim, investigando as ações de arbitrariedades e de infrações contra os direitos humanos praticados aqui no Brasil. Isso está sendo visto. Principalmente agora, depois que o governador do Rio de Janeiro, Castro, colocou aquela ação policial, né, lá no Morro do Alemão, na Penha, para caçar bandidos. E isso teve uma repercussão internacional, porque o próprio Cláudio Castro havia mandado documento aos Estados Unidos pedindo para que eles considerassem o CV como um grupo do terror. Tudo isso no mesmo pacote faz sim com que o Supremo tenha receio do que pode vir dos Estados Unidos. E essa é a sensação que eu tenho. E como nós estamos tratando de um assunto que surgiu como boato, então eu acho que o que eu penso pode se equiparar ao boato que eles têm direito de espalhar. Porque opinião todo mundo tem uma. Agora, fatos concretos somente quando a notícia é de fato realista. Está ali estampada no jornal com matéria convincente, provas, fontes, para que não deixem dúvida a ninguém. Por ora, tudo não passa de suposições. Por isso nós temos que aguardar. Não é isso? Agora, por outro lado, nessa engrenagem judicial de Brasília, um outro movimento silencioso, porém carregado aí de significado, acabou de agitar também o noticiário. Mas dessa vez é um fato, não é boato. Porque o Supremo Tribunal resolveu antecipar em uma semana o julgamento daquela denúncia
que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu. O que antes estava previsto para começar lá em 21 de novembro até 1º de dezembro, agora foi remarcado para o período de 14 a 25 de novembro. Muita rapidez, sempre muita rapidez no que diz respeito à família Bolsonaro, né? Nenhum outro tipo de inquérito que passe principalmente pelo Supremo corre de forma tão rápida, né? Se a gente parar para pensar que as do Renan Calheiros, por exemplo, nenhuma anda, e algumas até já prescreveram, porque estão paradas lá no Supremo, né? É engraçado que de Jair Bolsonaro, o Eduardo, vapt-vupt, rapidinho, né? A mudança de data, segundo as fontes aí da CNN, funciona como um alerta. Não se trata de mero rearranjo de agenda, mas de um sinal de que o tribunal está acelerando os trâmites. Isto está evidente. Nessa denúncia que a Procuradoria-Geral da República acusou o Eduardo de coação por meio de articulações que teriam ocorrido nos Estados Unidos, como foi citado, né, nos noticiários, o PGR diz que o Eduardo estava ali tentando constranger o Poder Judiciário brasileiro, pedindo aí ao Supremo que o condenasse à prisão, ou seja, que tentasse interromper os trabalhos de Eduardo Bolsonaro. E claro que agora o Supremo vai julgar, porque, segundo eles, os atos, o trabalho de Eduardo Bolsonaro está constrangendo o Poder Judiciário. Como que se eles próprios não estivessem se constrangendo perante a comunidade internacional pelo que fazem. A culpa é do Eduardo, não deles. Eles trabalham direitinho, tudo dentro da Constituição deles, né? Mas a verdade é que a Defensoria Pública da União, que está defendendo o Eduardo, mesmo ele não tendo pedido, né? Porque o Eduardo foi indiciado pelo Diário Oficial. Não houve nenhuma tratativa, não houve ali uma procura por instituições americanas para intimar Eduardo Bolsonaro, nada. Então o que aquele ministro fez? Pegou e indicou a Defensoria Pública para defender o Eduardo Bolsonaro. Ele acho que nem sabe quem é que está fazendo sua defesa, porque também não pediu, né? Mas a Defensoria Pública então assumiu essa defesa, mas aponta que não existe justa causa. Não se comprovou que Eduardo Bolsonaro tenha efetivamente interferido na soberania nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro não tem força para interferir em ações de instituições americanas. Portanto, em hipótese alguma, ele coagiu, digamos assim, o governo americano a agir contra o Brasil, impondo taxas, sanções. Essa possibilidade é nula. Palavra da própria Defensoria Pública. Como que o Eduardo Bolsonaro, um brasileiro que está nos Estados Unidos, tem poder de interferir no governo americano? Né? Isso não existe. Agora, quem é que se importa com essa verdade? Ninguém. Eles não estão nem aí se é verdade, se é mentira, se a Defensoria da União tem razão ou não. Porque o que eles querem é indiciar, é julgar e condenar Eduardo Bolsonaro. É isso que eles querem. E a prova disso é que o Eduardo Bolsonaro, que não nasceu ontem, resolveu não voltar ao Brasil porque sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. E ele fez muito bem ficar lá nos Estados Unidos, porque de lá ele ao menos pode trabalhar de alguma forma. Bem, essa é a notícia que corre no dia de hoje. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Donald Trump deu uma entrevista muito importante no famoso programa americano 60 Minutes, né? E disse que os dias de Maduro estão contados. E olha que o silêncio do Brasil diante do colapso venezuelano é ensurdecedor.
E claro que Donald Trump não desperdiça palavras, ele fala o que é. Então, nessa entrevista que é feita no programa da CBS, o presidente norte-americano então foi direto. Os dias de Nicolás Maduro no poder estão contados. A frase, reproduzida aí pelo jornal The Guardian, ecoou como um ultimato ao regime bolivariano. E de quebra, expôs o constrangimento do governo brasileiro, que continua tentando equilibrar-se entre o discurso de neutralidade e a cumplicidade diplomática com ditaduras da região. Trump, ao falar nesse programa 60 Minutes, deixou claro que não comentaria sobre possíveis ações militares, mas também não negou que a intervenção dos Estados Unidos esteja sobre a mesa. Duvido que haja uma guerra, mas o regime de Maduro sabe o que está vindo, declarou ele. Muito bem. Agora vamos falar aí da tal Conferência do Clima lá em Belém, né? Que deveria projetar o Brasil como vitrine ambiental do mundo, mas que já entrou para a história por um motivo inverso: o colapso logístico e moral de um governo que transformou um evento global em um retrato da própria incompetência. Por que eu estou falando isso? Porque a COP30, que foi vendida aí pelo Inácio como o grande palco da justiça climática, do reencontro do Brasil com o mundo, já se tornou um fiasco de bastidores, por conta de superfaturamento e improvisos, com a ironia de um presidente hospedado em um palácio flutuante, enquanto delegações estrangeiras irão dormir em beliches de escolas públicas adaptadas às pressas. Além disto, a COP já perdeu sua força antes mesmo de começar, com o som de um constrangimento ecoando pelos corredores de Belém, pois Donald Trump, Xi Jinping e Javier Milei não virão para esta Conferência do Clima. 3 ausências que dizem muito mais do que qualquer discurso de abertura, porque simbolizam o esvaziamento político de uma conferência que prometia ser histórica, mas se tornou na prática um retrato de irrelevância diplomática e um país que insiste em confundir marketing ambiental com liderança internacional. Os Estados Unidos confirmaram que não enviarão representantes de alto escalão ao Brasil. A justificativa oficial da Casa Branca fala em agenda interna, mas o gesto é diplomático, porque é uma ação inequívoca de que o Brasil não está chamando a devida atenção. Washington não confia na condução política dessa cúpula organizada pelo governo brasileiro. Já a China, que costuma marcar presença em peso em fóruns climáticos, limitou-se a enviar delegados de segundo escalão, sinal de que Pequim tampouco enxerga Belém como palco de decisões reais. E para completar o cenário, Javier Milei, vizinho argentino e voz liberal do continente, também não comparecerá, mantendo distância de um eventual encontro com o Inácio, distância de um evento que, em sua visão, mistura ideologia e burocracia. Essas 3 ausências juntas representam um golpe direto na narrativa construída pelo Inácio e pelo Itamaraty, principalmente. Porque o presidente brasileiro sonhava com flashes, tapetes vermelhos, manchetes que o consagrassem como um mediador global entre potências. Só que, em vez disso, o mundo vai assistir a cúpula da Amazônia se transformar em um encontro regional inflado com 57 países que realmente não definem nada, não definem o destino de agendas climáticas e principalmente agendas econômicas do planeta. É o mesmo que organizar um campeonato mundial sem os times que decidem os títulos. Tudo começou com uma promessa grandiosa, digna de discursos utópicos. Em carta oficial, Walter Correia,
o secretário extraordinário da Casa Civil para a COP30 garantiu à ONU que o Brasil ofereceria quartos a preços acessíveis de até $200 por noite para 98 países em desenvolvimento. Um gesto nobre no papel, mas desastroso na política, na prática, melhor dizendo. A promessa virou piada internacional, porque nas plataformas de hospedagens oficiais, as poucas opções dentro da faixa anunciada de $200 mais parecem espeluncas travestidas de hotéis sustentáveis. E para piorar, só podiam ser reservados em pacotes fechados de 10 dias, o que torna a hospedagem muito cara, né? Como se o governo, por exemplo, decidisse impor pacotes de sofrimento climático aos visitantes. Enquanto os menos afortunados eram empurrados para o caos da cidade, sem estrutura, o casal Esbanja encontraram sua própria solução, uma solução climática de luxo, um barco-hotel de alto padrão, o Lana 3, que é reservado exclusivamente para o casal e sua comitiva. O iate está atracado em uma base naval, bem longe do calor do trânsito, do desconforto que os paraenses e delegações irão enfrentar nas ruas. Oficialmente, o Palácio do Planalto justificou a escolha como uma questão de segurança, né? Preço e conforto. Me engano que eu gosto, né? Aluguel de um iate é baratinho? Não é, claro que não é. Mas pelas imagens que já circularam aí pela internet, aparece o Inácio, né, conversando embaixo de um sol bonito, né, enquanto a Janja aparece dançando no convés. Vejam só, enquanto Belém, sufocada, enfrenta a maior crise logística da história da COP. A cidade de Belém foi escolhida como símbolo da Amazônia viva, mas virou um pesadelo urbano. Hotéis esgotados, tarifas acima das praticadas em Nova York e moradores improvisando hospedagens caseiras para delegações estrangeiras que chegaram sem saber onde dormir. Vejam só que vergonha. O trânsito travou, o credenciamento emperrou e a insatisfação cresceu, tanto que delegações de países desenvolvidos ameaçaram boicotar o evento, exigindo a transferência da conferência para outra localidade ou para outro país. A diplomacia brasileira, que sonhava com tapetes vermelhos ou tapete verde, climático, e discursos sobre sustentabilidade, agora lida com o constrangimento de ver o evento esvaziado e que pode virar meme internacional. Mas o escândalo não parou por aí. Não parou na hospedagem, pois o Tribunal de Contas da União já identificou indícios de superfaturamento de 1000% em contratos de organização da conferência. Para variar, né? Quem é que não esperava que iria acontecer desvio de verbas? E, digamos, é o mesmo velho roteiro de sempre. O discurso ecológico usado como fachada para gastos sem controle, contratos emergenciais e justificativas genéricas de urgência. O governo que nega uma GLO ao Rio de Janeiro, uma cidade aí sitiada pelo crime, autorizou uma operação militar em Belém para garantir ordem durante o evento climático, impondo bloqueios e restrições à população local até o fim de novembro. Em nome do clima, o cidadão paraense perdeu o direito de ir e vir. E a COP30, que deveria ser o símbolo da reabilitação ambiental e diplomática do Brasil, tornou-se então o reflexo de um governo perdido entre o marketing e a realidade. Meus amigos, isso estava na cara que ia acontecer. A partir do momento que foi marcada essa COP30 para a cidade de Belém, que tem suas belezas, evidentemente, mas nós sabemos que é uma cidade pobre para um evento desse, é claro que já havia por trás
algum esquema para desvios. Por quê? A cidade não possui leitos suficientes para receber uma gama de estados estrangeiros para virem participar desse evento. Cada país não vem só com seu presidente, seu vice, não. É uma delegação. Delegação de centenas de países, né? Ou seja, todo mundo sabia disso. Há muito tempo vem se falando que eles estavam tentando alugar navios para poder hospedar as pessoas, barcos. Dizem que escolas foram alugadas e colocadas beliches nessas escolas. Vejam só que nível. Um representante de um país chega no Brasil, vai até Belém participar da COP30 e na hora de dormir vai dormir num beliche em uma escola. É uma vergonha sem tamanho. É uma coisa ridícula. Mas todo mundo sabia que era isso que ia acontecer. Ninguém fez nada para impedir, ninguém chegou e disse, olha, mude o local, ou vamos mudar aí de estado, vamos mudar de país, seja o que for. Porque é óbvio que em Belém do Pará não existe infraestrutura para um evento desse tipo. Mas o que importa foi a grana que já entrou, né? E um evento superfaturado, que obviamente vai fazer com que sobre muita verba para alguns, lamentavelmente, né? Mas esse é o Brasil que nós temos, não existe novidade. E esse governo, como sabe que já entrou numa degradação econômica, sabe que o Brasil está quebrado porque não tem como se manter em pé a partir de 2026, se não fizer um ajuste fiscal para valer de verdade. Então, eles estão tentando aí, digamos, faturar enquanto pode, para depois ver como fica. Esse é o jeito de governo do PT. E não é novidade para ninguém. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.